Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí da hora que vocês estão assistindo o vídeo, tá? Nós vamos agora começar com a segunda avaliação, né? São as nossas primeiras provas. Nós tivemos o teste no mês passado e agora nós teremos as provas, né? Já teve aí uma relação de vídeos enviados, estavam faltando somente português, literatura e inglês, e que vocês terão acesso a partir de agora, tá bom? Antes da gente começar a aula, deixa eu esclarecer algumas coisas aqui. Vocês estão vendo nos noticiários que teve aí uma autorização para que as aulas no setor privado pudessem retornar, né? Nós decidimos que as aulas presenciais de fato só voltarão no ano que vem, tá bom? Então a gente vai levar aí até dezembro esse ensino remoto, tá? Essas aulas remotas, entendendo que o momento ainda requer um pouco de cuidados, né, gente? A gente está vendo aí que isso é um contraste com o aumento de casos, né? As praias estão cheias, enfim, a gente acredita que não seja ainda o momento para que a vida volte a esse normal que a gente está acostumado. Em breve voltará, se Deus quiser, mas agora a gente acha que é um pouquinho complicado ainda, tá bom? Então até dezembro a gente segue com aulas remotas. Gente, na nossa aula de português desse mês, desse bimestre, nós vamos dar continuidade ao estudo de orações subordinadas, correto? Eu falei para vocês que nós estudaremos as 3 orações subordinadas, são as substantivas, adjetivas e adverbiais, e no final do semestre nós teremos aulas de figuras de linguagem, correto? Na aula anterior, eu passei o conteúdo para vocês de orações subordinadas substantivas, e agora o conteúdo vai ser orações subordinadas adjetivas, tudo bem? Então, vamos para a aula. Beleza. Então, gente, olha só. Falando aqui em relação à aula passada, nós vimos que o período composto é aquele período que possui mais de uma oração, mais de um verbo. E se esse período composto ele é formado por subordinação, nós temos aí uma relação sintática entre as orações. Eu tenho a oração principal e a oração subordinada que vai desempenhar uma função sintática sobre essa oração, né? Nós vimos as orações substantivas, que tem 6 classificações, né? A subjetiva, objetiva direta, indireta. Nós vimos que era um conteúdo um pouco complexo, né? Passei aquela tabelinha, aquele macete para vocês, mas ainda assim não ficou muito claro, né? Mas eu garanto que esse conteúdo de hoje é muito mais simples, é muito mais fácil, tá? Nós vamos estudar aí as orações adjetivas, ou seja, são as orações que exercem a função sintática que um adjetivo pode exercer. Estou falando de adjunto adnominal, tá bom? O interessante dessas orações adjetivas é que para a gente pouco vai importar a classificação sintática, né? As funções sintáticas. Nós só vamos classificar o tipo de oração adjetiva. Se nas orações substantivas nós tínhamos 6 classificações diferentes, aqui eu só tenho 2. Então, reduziu aí bastante as opções e ficou bem mais fácil, né, galera? Vamos combinar. Então, vou colocar aí na tela o primeiro slide para vocês. Vamos lá. As orações adjetivas são as que se encaixam na oração principal, funcionando como um adjunto adnominal. E aí, em vermelho, tem um exemplo. Olha lá, o primeiro exemplo. O cachorro, que é um anjo, é o melhor amigo do homem. O carro, que é blindado, é caríssimo. Então, olha só, veja bem. Nesses 2 exemplos aí, essa parte do período que está com uma tarja cinza, mais ou menos, é o que nós chamamos de oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo. Esse que está destacado com uma tarja cinza é a minha oração subordinada adjetiva. Tá bom? Volta para cá. Então, vamos lá. Vocês perceberam que nesses 2 exemplos, a única diferença entre uma oração e outra é que na primeira, a oração adjetiva ela está entre vírgulas e na segunda não tem vírgula. E é justamente isso que vai definir a classificação das orações adjetivas. Se tiver vírgula, X.
se não tiver vírgula, y. Bem mais fácil, né? Então vamos para o próximo slide. Olha só, nesse slide aí eu tenho os mesmos exemplos que estavam no slide anterior. Só que aqui eu coloquei para explicar como funciona a formação de uma oração adjetiva. Olha só o primeiro exemplo. O cachorro, que é um anjo, é o melhor amigo do homem. Percebam que eu tenho duas informações nesse período. A primeira informação é o cachorro é um anjo e a segunda informação é o cachorro é o melhor amigo do homem. Vejam que nessas duas informações, o termo que se repete é o cachorro. Inclusive, tem até um latindo aqui por coincidência. Não sei se vocês vão ouvir, né? O cachorro é o termo que se repete nas duas orações. Para evitar essa repetição, eu utilizo o que nesse caso aqui é o pronome relativo. Esse pronome relativo vai substituir esse termo que se repete aí nessas informações. Tudo bem? Então, ó, nesse primeiro exemplo, o cachorro que é um anjo, esse que está substituindo a palavra cachorro da segunda oração. Tudo bem? É assim que se forma a oração adjetiva. O mesmo acontece com o segundo exemplo. Acompanhe. O cachorro está latindo ainda. O carro que é blindado é caríssimo. Nós temos duas informações. O carro é blindado, o carro é caríssimo. O termo que se repete é o sujeito, o carro. Então, mais uma vez, o que aparece aqui para substituir o termo para que não haja repetição. Então, eu consegui colocar as duas informações nesse período. O carro que é blindado é caríssimo. Tudo bem? Então, gente, as orações adjetivas, elas têm aí uma estrutura um pouco diferente das que a gente viu nas orações substantivas, né? A oração subordinada, nesse caso aqui, vem no meio do período, né? No anterior, nós vimos que a oração principal vinha antes e depois o período terminava com a oração subordinada. Aqui não. Aqui a oração subordinada ela vem no meio da oração principal. Questão de estrutura é a única diferença. Pode ter casos que a gente vai ver a mesma estrutura do conteúdo anterior. Primeiro é a oração principal e depois a subordinada. Mas o mais comum é quando a subordinada vem no meio da oração principal. Tudo bem? Classificações das orações adjetivas. Olha só. Primeira, são as restritivas. Quando não vier entre vírgulas, restringindo o significado do antecedente. Então, preste atenção, volta para cá. Quando eu tenho um período composto por subordinação e eu tenho ali uma oração subordinada adjetiva, quando ela está sendo colocada ali dentro do período sem vírgula, quer dizer que eu estou restringindo o significado ao termo que eu estou me referindo. Tá? Vamos voltar para o slide, que com o exemplo isso fica mais claro. Acompanhe aí. Olha só. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Prestem bem atenção, queridos. Os artistas que declararam seu voto é a minha oração adjetiva. E percebam que ela não está entre vírgulas. Ou seja, os artistas que foram criticados foram somente aqueles que declararam o seu voto. O que isso quer dizer? Está restringindo o acontecimento ao grupo que está se referindo. Então, olha só, quando eu declaro que os artistas que declararam seu voto foram criticados, quer dizer que existem outros artistas que não declararam o seu voto e por isso não foram criticados. Ou seja, eu estou falando de um determinado grupo, tá certo? A vírgula na oração adjetiva serve justamente para restringir esse significado, para a gente mostrar que eu estou falando de um grupo específico, de um grupo de pessoas à parte. Tudo bem? Já vou colocar o outro slide aí, olha só. Vem as explicativas agora. Quando vier, entre vírgulas, acrescentando uma qualidade acessória ao antecedente.
Olha só a diferença para esse exemplo quando se tem vírgula. É a mesma frase, é o mesmo período. A única diferença é a presença da vírgula. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Neste exemplo aqui, eu não estou dizendo de um grupo de artistas, estou dizendo que todos os artistas declararam o seu voto e por isso foram criticados. A presença ou ausência da vírgula na oração adjetiva vai atribuir essa informação ao significado. Vai especificar um determinado grupo se for restritiva ou vai englobar todo mundo mencionado se for explicativa. Tudo bem? Então, as orações, a presença da vírgula aqui vai trazer para a gente um significado diferente, né? Se tiver vírgula, está explicando o todo. Se não tiver vírgula, está restringindo a um grupo somente, tá bom? Agora, olha só, vamos lá. Nas orações adjetivas, nas orações substantivas, que foi a aula do conteúdo passado, nós vimos uma palavrinha que ou se, que era chamada de conjunção integrante. Essa palavrinha é que introduzia a oração substantiva, correto? Muito bem. Nós temos aqui também, nas orações adjetivas, uma palavra que introduz essa oração subordinada. Em alguns casos é o que, novamente. Porém, aqui, ele vai ser classificado como pronome relativo. A palavra que, na língua portuguesa, é conhecida como uma palavra coringa. Ela desempenha diversas funções, tá certo? Nas orações substantivas, ela desempenha a função de conjunção integrante e nas orações adjetivas, nós temos aí um pronome relativo. Tudo bem? Então, vamos acompanhar o slide. Os conectores são fatores de coesão importantes nesse tipo de estrutura. Cabe a eles estabelecer relações entre as partes de um enunciado, caracterizando as relações sintáticas nos períodos. No caso das orações adjetivas, elas são introduzidas por um pronome relativo. Então, volta para cá. Nós estamos dizendo aqui que no estudo das orações subordinadas, nós sempre vamos nos atentar ao conectivo, tá? Principalmente no conteúdo do mês que vem, que é de orações adverbiais. Todo o significado, toda a classificação das orações adverbiais, a gente consegue identificar através da conjunção, através desse conectivo, ok? Nas orações substantivas e essas aqui, as adjetivas, ele para a gente não tem tanta, ele não é tão determinante no que concerne a classificação da oração subordinada. Nas orações adverbiais, sim. Nós precisamos identificar a conjunção, nós precisamos identificar o valor que ela está desempenhando dentro da oração para encontrar a classificação correta, tá bom? Nas orações adjetivas, os pronomes relativos aparecem bastante quando nós fazemos a função sintática do pronome relativo. Assim como as orações substantivas, é um dos conteúdos mais complicados de língua portuguesa, tá? Mais à frente, nós falaremos sobre isso, tudo bem? Pronome relativo não é somente o que nas orações adjetivas vem é um tipo de pronome relativo. Nós temos outros tipos, né? Acompanha aí, ó. Que, quem, quando, o qual, cujo, quanto, são exemplos de pronomes relativos, tá? Quando a gente faz o exercício de função sintática, que como eu falei, nós vamos abordar isso aí mais à frente, cada pronome relativo desse aí vai auxiliar, vai nos ajudar a identificar a classificação sintática do pronome relativo. Por exemplo, aqui não está escrito, mas também tem o onde, é um pronome relativo. Geralmente, quando nós falamos onde, né, eu tenho ali uma função de adjunto adverbial, tá certo? Por quê? Estabelece ideia de lugar, né? Geralmente, nós temos casos que o onde é aplicado e não tem nada a ver com o adjunto adverbial, tudo bem? Então, nós veremos isso mais à frente, tá? E aqui, nesse slide, eu coloquei os exemplos com cada pronome relativo desse aí. Olha o primeiro. O bolo que eu comi estava delicioso. Os temas sobre os quais, aqui já é um outro pronome relativo, falamos são complexos. Ela era minha professora, a quem
sempre admirei. Percebam que todos esses pronomes relativos se referem a um termo já mencionado na frase, né? O colega, cujo currículo desconheço, foi promovido. Comeu tudo quanto tinha vontade. Então, gente, para finalizar, não tem segredo, tá bom? No estudo de orações adjetivas, nós só precisamos nos atentar à presença ou ausência da vírgula e também ao significado empregado ali. Se ele está restringindo ao antecedente ou se ele está englobando tudo naquela frase, tá bom? As questões que eu vou colocar no teste, né, nas avaliações, em relação às orações adjetivas, vão nortear, né, nesse meio aí. Presença ou ausência da vírgula, e aí você me diz a classificação correta, e a principal característica, se está sendo explicado alguma coisa ou se está se restringindo, tá bom? Não tem mistério, é muito fácil. A galera que ficou preocupada com a primeira avaliação de português vai ficar bem mais tranquilo agora, porque o conteúdo é mais básico, é mais tranquilo, né? Aí não vamos ter problemas de simpatia com o professor de português, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esta semana que vai entrar agora, nós faremos as nossas aulas ao vivo. A nossa aula aí, a galera da manhã acontece às terças-feiras e a galera da noite acontece na segunda-feira. Então, participem dessa aula ao vivo, nós faremos a revisão, nós esclareceremos as dúvidas pertinentes ao conteúdo e a gente mata um pouco dessa saudade também de sala de aula, tá bom? Eu espero vocês na semana que vem para as nossas aulas ao vivo, tá? Vocês têm o meu contato, qualquer coisa pode mandar mensagem, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau, fique com Deus. Vascão.